Ah, código exclusivo? Titled what? Phil Não. Spencer não, vocês The vai, M&A pipeline. jura, And if you go to em page juramento, ele 407, levanta a minha mão. Porque não é esse o caso, you né? have your strategy laid out there, correct? Yes. Pra mim, o caso acabou ali, And Né? dessa you liminar. have a list of gaps. What do you Sim. mean by gaps? Aí ela fala assim, o cara do FTC pergunta, mas em juramento você vai falar isso? Quer que assine o contrato também? Porque eu já assinei alguns. Quer mais um? Acronym, which is our first party organization, looking at what we have today versus Tá what que we believe pariu, viu, we velho? have to be successful in the broadest gaming market. And included there under the first set of bullet points is lack of mobile native content. The scarcity of relevant PC content and lack of mobile native content. Might be on the wrong page. Page 007 or page 5 of the deck. Page 007. 41. Eu comento aqui. Sorry, not. It is a true statement. I just don't see it on the paper. But Zynga? O que é Zynga? Zynga? Que a Take-Two comprou. Phil Spencer falou que eles iam pegar. Scarcity of relevant PC content, lack of mobile native content. Porra. Yes. It continues to be a gap in our portfolio. Did Zynga have some significant native mobile content? They do. And look at page 017. Yes. Did you do, or your team do, an analysis of potential targets? We did. You did. Quite a few there, 1,000 potential targets. Why did you have them look at so many? It was critical for us to find the right content partners in the mobile space. Mobile being the largest gaming platform in the world has a lot of publishers and developers. So we started with the broadest collection and tried to work down through a criteria to the opportunities that would be a good fit for us. Did you end up, or can you tell us why you didn't acquire Zynga? A lot of respect for the people at Zynga and what they've built. In the end, for our opportunity, we thought we needed to have something that was even bigger than what Zynga was, given our very small starting space in the mobile gaming business. Turn to Activision if we could. Do you recall when you found out that Activision might be an opportunity for you to acquire? Yes, that would have been November of 2021. Spoke to the CEO about the acquisition? I did. I gave them a phone call. Did you also have folks at the company do an analysis of Activision? We did. Including a financial analysis? We did. Did you also determine whether Activision met your strategic goals? We did. We did. An overall description of why E aí, qual é a boa? Activision meets both your A gente tá analisando aqui os EDIT do Activision, while we're spending a lot of time talking about Call of Duty on PlayStation, it turns out they're the largest publisher of mobile content outside of China, meaning Chinese companies that are not really Chama Shell. Acquire. Muito bom. After tá no Clube we went 1000G. through our Zynga work and analysis, spent time with Amy Hood, the CFO of the company, to look at the mobile opportunities that were in the market. And Activision was the biggest publisher of mobile content. And it's a partner that we know well, given our long history of working together. So we both had comfort with the studios and the teams. But most importantly was their portfolio and engagement that they have on mobile. Did you make several presentations to the board as you were considering and seeking approval of the acquisition? We did. Turn to RX 3166. This is a document under seal, but there's a small portion on page 003 on the gaming industry landscape. Do you see that? I do.
Gotcha. Would you mind putting up the redacted version that we can show from page 3? Did you share these numbers with the board of directors? We did. We did. Just to make the record clear, is this a board presentation on December 8th, 2021? It is. We move in RX 3166. And if we look at the numbers or the percentages over on the left, they don't add up. Can you tell us why that is? There are players that play on more than one platform. The percentage, though, of all gamers who play on mobile is quite large, right? Yeah, mobile is by far the largest gaming platform. And then look over at the other side for the total. What is the total revenue in the gaming industry as of 116 billion. 2020? 216 billion. How much is the mobile portion? $113 billion. And when we looked at the figures from 2019, the mobile portion was 87. Yes, mobile gaming is by far the fastest growing segment as well. And is console growing relative to the Vocês PC estão and mobile comunicativos, segments hein? of the market? Or is Né? it Que a gente tá prestando atenção aqui nas, Yeah, even Presta if atenção aqui console no stays negócio. flat, nas dúvidas da segment juíza. like mobile is growing quickly, it becomes a smaller part of the overall gaming market. Vou So it is repetir, vocês estão shrinking as a comunicativos, hein? percent of the overall gaming market. after this board presentation, did there come a time when you and your staff and Ms. Hood did a valuation for the activity? That's right. Tell us what, from your business perspective, what that was supposed to capture. Whenever we're looking at an opportunity to acquire a company, we're looking at the value to Microsoft, what we would expect to be able to pay, giving us up to some limit. Caralho, em espanhol se fala 70 mil milhões de Obviously, a dólares. company, publicly traded company, is looking for a return on investment. So your return should be higher. Pô, o Mike deu uma ninjada agora, hein? There has to be a delta between what you're going to spend and what you're going to acquire. Tava na legenda. Em vez de 70 bi, tava 70 mil milhões. É porque eles não... Eles são homofóbicos e eles não falam bi. Vai lá. Sabia que ia vir isso. Eu sabia, eu tava adivinhando. Vai lá. Eles não falam bi de jeito nenhum. The gaming business inside of Microsoft actually runs as a standalone profit loss business inside of Microsoft. E aí, Leandro, beleza, mano? Microsoft's CSAs, as we used before, or businesses that runs that way. And we have a commitment to the company and the board to run a profitable and growing business. Mike, 47 autos de infração, por business inside of Microsoft. Did you stand before the board and tell them that you believe Então já that começa a trabalhar. the price you were paying for Activision E aí, Dida, and the valeu pelo like. goals you had were sufficient to justify the purchase price of $69 Ó, o Renato, mano. I did. No espanhol e no francês não falam bilhões. Aí o Renato tá querendo ser heterossexual também. Ó. Pô, Renato, eu não sabia disso. Não tinha bilhões. Revenues from PlayStation, would that be accurate or inaccurate? That would be inaccurate. Why? The commitments that I make to the board around the financial return of any acquisition, especially one of nearly $70 billion. Celcinho, olha o Telegram. I look at it as critical to my job function to deliver on the results that I commit to the board and the company. And manage an effective growing business. So when I'm presenting our financial view of Activision and what I expect the return to be so that the company would deploy that amount of money to go acquire Activision, it is critical to my job stability that I deliver on that.
Has Activision successfully developed a native game or a native Call of Duty for mobile? They're very effective. Yes, with Call of Duty Mobile is a very big franchise for them. Take a look at RX 1146. Puta que pariu, fiz merda. See that document? I do. Voltou. Is this an email that includes Sarah Bond, you, Tim Stewart, and Matt Booty? It is. What is Mr. Stewart's job? Tim Stewart is the CFO of Xbox. Dated 5/2/2022. It is. Your Honor, we move in RX 1147. And if you look through this, go to page 2 and 3. Did someone take out the public numbers from Activision's 10K to assess their revenue streams? They did. Turn to that to page 2. And you see, you asked specifically, what line does COD Mobile show up in that? Right? Middle page 2 from you, Tim and Sarah. Yeah, I see my question. Yeah. Why were you interested in how much revenues came from COD Mobile? It is one of the biggest strategic assets for us in this deal is mobile engagement and the size of the mobile business for Call of Duty. Look on the first page and your email, which is the second from the bottom, and you say, wow, huge percentage of COD revenue. I don't know what wow means, but can you put that in perspective of why were you surprised about the size of the COD mobile revenues? I think to most people, when they think about Call of Duty, especially in the core gaming world, they think about it as predominantly a console and PC game, and that a majority of the revenue Cara, comes essa frase do from Phil Spencer that foi muito market. foda. But when you actually look at the numbers, you Quando nós realize that Call ouvimos of que Duty Mobile Starfield is a very potencialmente estaria part fora, of the né? franchise Ia and really fugir the do biggest reach Xbox. for Call of Duty in both- Nós in the não Call of Duty podemos, portfolio. nós na posição de terceiro colocado não poderíamos permitir. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a Sony ia foder com eles de novo. E aí a gente foi lá e comprou tudo. Pra não ir pro... Pra não ir, não, pra não perder. Pra não perder. Is this another board deck that was presented regarding the Activision Blizzard acquisition? It is. Why don't we move in RX 1156? Posto. Ora, The pois. transaction was announced on what day? I believe it was January 18th. And this is under seal, as you can see, but if you turn to page 10, it says Activision Blizzard drivers. Yes. For almost every category, do you include mobile? Yes. Que, cara? Não sei, tô esperando o Mike. Agora. Tô esperando o Mike dar os... Tá dando uma de Fabrício. Não, perguntou And it da says Apple, disse existing não, a Apple business, não right? aceitou o nosso It does. aplicativo Game Pass. It says Game Pass. Yes. It says Universal Store. E? General, can you tell us what you mean by No, Universal Store? Yeah. Ele tá falando que a Google e a Apple são... As Sarah was talking about, when you're playing on your Estão lá em mobile cima, phone, né? E vão brigar all pra of the caralho. monetization Que eles não happens querem... through Google Store or Apple Store. Alguém chegando. So they capture alguém all chegando. of the É transactions como in foi gaming Sony e in Nintendo, almost every né? other Porque a category, Microsoft começou. which is, say, different than on Windows, where there is a Windows Store, but there's a lot of other storefronts. Candy Crush. For us, we believe there's an opportunity to create a gaming storefront on Windows Phone, on mobile phones, not the Windows phone, for Apple and Google phones, where people could come to find games to play in a storefront that was really tailored towards players
on Google and Apple's platform. Now, Google and Apple will fight us to do this. They don't openly allow other storefronts on the largest gaming platform. So as we talked about, we started with this strategy of xCloud, with maybe over the cloud outside of their store, we would be able to deliver content to them. This is an approach of having a native storefront on a phone where people could come to find our games and third-party games. Cara, o cara nos comentários do jogo, aquele Warhammer Charles Bank ficou de graça, né? Aí tu vai olhar o primeiro comentário lá do cara, 1º de junho. Comprei por R$15, seu otário. Geral falando que o jogo é repetitivo e caro. Não sei o que, vocês pagaram um preço absurdo, seus otários. So both Google and Apple control over the largest gaming platform. So when you have a game on your console and someone spends money in the game, you get a portion of that. Right? E aí, Oliver? You're saying if that game were in the Google App Store under your Xbox or within your Xbox app, you could not collect any monetization? That's right. Apple won't let us put the streaming app in their store, so we can't bring the console games through their storefront. In contrast, is Candy Crush in the App Store? Candy Crush is in the Apple's App Store. So Apple decides that game is okay, but your suite of games is not? That's right. And in Candy Crush, is there in-game monetization? There is, yeah. It's a free-to-play game, yeah. And do you know if the Call of Duty mobile game is available on the Apple App Store? It is. Yeah. And is there in-game monetization in that game? There is. So if you owned those franchises, you would then be able to at least collect the revenues that they generate within the game? Yes, and in the existing business line, in the model, is the capture of existing Call of Duty, Candy Crush on mobile platforms. Why Apple is not letting you put the Game Box app within its app store? Nada impede ela, porque ela não fica com aquela dependência de ter que compartilhar o lucro, né? Com a dona da loja, a Google ou Apple. Eu só não sei como que ela vai conseguir fazer isso na Apple, entendeu? Mas no Google, por exemplo, ela consegue colocar a loja dela. Candy Crush, are there any other benefits you would have in terms of learnings about mobile if you own those franchises? Yeah, any launch for us of a store it's a critical part of our strategy, and I would say a high risk part of our strategy. One way to offset that risk is to have millions of players of games on the store, on the mobile devices, that you can then advertise to the fact that you have a storefront available. So instead of just launching a store today and trying to find customers, when you have the users of Candy Crush and Call of Duty and Diablo Immortal, which is another mobile game, you're going to be able to gain exposure for the mobile store that you've built through the engagement that you have with the games that you own on the platform. O Oliver falando aí, eu consigo explicar por que disso, manda o Discord. Pode mandar, ô Mike? Pode. The most rigorous I've ever found. Peraí, Oliver. Did she review your financials? Can I say daily? She's officially. Yeah, monthly. Amy is in a monthly business review for the gaming business and other CSAs. It's part of the normal rhythm of running the business. You work with her to set targets for your business? We do, yes. What kind of targets do you set? We will set annual targets. Microsoft's fiscal year is July 1st through June 30th of the following year. So we're right in the middle of getting ready for next fiscal year. So a lot of work, and our quarterly earnings that we would have as a business. That's where I'd say most of the effort goes into in terms of locking what the expectation is for the business
and I meet with her weekly on how the overall user trends and metrics look for our business. The margin targets? Yeah, yes, we do. We have both gross margin targets and accountability margin, the AM that we talked about earlier, also known as profit. So we have both of those targets for the business. If you don't meet those targets, say your accountability margins, what does Ms. Hood do? Does she give you more money? No, no, she does not. We have to grow the business at what we call the top line, grow the revenue of the business and the profitability of the business. And if we're not able to grow enough revenue to cover any cost increases we have in the business, we have to find other ways of cutting costs to meet the accountability margin targets that we have as a business. You can see job eliminations. Regretfully, we had some of those this year, cutting back on spend on other things in the market, because the profitability of our business and our commitment to deliver that Peraí, então, deixa eu ver aqui. is a non-negotiable with the company. Estranho. As part of the valuation, did you make a commitment to Ms. Hood and the board that you would meet that overall number that you, the purchase price, but the sub numbers that justify the purchase price? Yes, they understood that they understood the financial model for the deal and my commitment behind every one of the line items in the valuation model. So if someone were to suggest that you could buy Activision and lose a lot of money over time, is that correct or incorrect? It is incorrect. There's no part of our business where I get to lose money over time. The overall part of the overall business for gaming has to be a profitable and growing business, which is also why getting to mobile is so critical for us. That said, is it you or Ms. Hood who decides how you're going to meet those? I'm given latitude in managing the next sub numbers, if you want to call it that, the intricacies of the business on a per title basis, ship dates of different games, marketing budgets, on where we're going to spend, how much we're going to spend on titles. So I'm given latitude on where I'm spending money. Amy will definitely spend time to understand the gives and takes of our plan versus expectation, and she'll have her own judge of the risk. But she gives Tim Stewart and I and our gaming leadership team support, but she definitely has a strong point of view herself. Does she agree with your strategy to move as much as you can into the mobile market? She does, and Satya and the board as well. One of the challenges for us being the third place console manufacturer is our margins are significantly lower than both Nintendo and Sony's, because we spend effectively the same amount of money on our people and we sell fewer consoles, so we make less money. Inside of our company, we have to find ways of growing the profitability of the business, growing from a third place console position in a market that's not growing, that we've tried for 20 years, is not really something that the company's going to support as our sole method of growing the business. So for the longest time, we've had discussions with the board and the senior leadership team on how we find more margin positive ways for us to grow the gaming business all up. As the financial analysis was being done for the deal, did you ever ask anyone to run a financial model to see what it would look like if you did not provide Call of Duty to PlayStation in the future? We did not. And in fact, if you look at the deal model, is there any modeling of a shift of share between us and PlayStation? If we had a plan, if we thought that this was a deal about driving more Xbox share relative to PlayStation, you would see it, a line called out that would talk about the financial benefits of a share shift between us and PlayStation, which is, as we've just gone through, nowhere in the model. In fact, the only part of the model, or the biggest part of the model that includes PlayStation, is actually growing the existing business and continuing to maintain that. Does the model include any increase in console sales based on that
the alleged shift in the market if you were to pull or not provide Call of Duty. Bateu papo com o Jim Ryan. It does not. There was E Mike, vou precisar da sua ajuda. nothing about this deal. This deal came from our need to find users and relevance on the largest gaming platform, which are mobile phones. The fact that Activision also builds PC and console games, and we know them, was obviously part of our consideration in the overall valuation. Eu nunca sei o seu. This deal has nothing to do with increasing Xbox share. The FTC's economic expert, who will testify next week, claims that it is in your financial interest, makes sense, for you to pull Call of Duty from PlayStation, and that there will be de novo isso. 5% or so share shift Eu não sei que in the porra console que eu market faço, cara. as a result of that strategy. Has anyone ever suggested to you that's a legitimate, positive Deixa eu ver se eu resolvo aqui. Peraí. Tranquilo. Being honest, the CMA had a similar model at some point that the CMA being the UK regulatory body, where they made a math error, and when we corrected the math error, they reversed that point of view. Nobody inside of Microsoft has ever presented a model that would show that pulling Call of Duty off of PlayStation would be beneficial to, or would cover the cost that the revenues we would lose. Setting aside the model, has anyone on your team suggested, you know what would be a great idea? If we're allowed to buy Activision, let's just withhold Call of Duty from PlayStation. Like and subscribe. In fact, when you announced the transaction, did you reach out to your partners, including Sony, to assure them that you would continue to allow them to have access to those games on their platform? We did. Did you personally speak to anyone at Sony? I spoke with the CEO of Sony Corporation, Yoshida-san, and I had a conversation with Jim Ryan. What assurances did you give them? It was with Yoshida-san, it was Satya Nadella and I on the phone call, the CEO of Microsoft, and we really just explained the same rationale that we've talked about here about this deal. And that this deal, we wanted to continue to be a good partner for Sony, which we feel like we are today in the shipping of games on their platform, and that we would continue to do that after this deal closes. And I got positive affirmations from Yoshida-san. Jim Ryan and I had a slightly longer conversation, just given we do more business together, but had a similar outcome, that he understood our rationale behind the deal. And I think the email exchange that was shared kind of landed that shows that he understood that this was not about PlayStation, which is what he shared. And then I made a public statement as the deal was announced, that I said we are committed to continuing to ship Call of Duty on not only the PlayStation 5, but future versions of PlayStation, assuming I don't know anything about their future plans, but I'll guess that there will be future PlayStations that we would want to continue. And publicly, Sony affirmed that they believed our commitment, or my commitment, that we would continue to ship Call of Duty on PlayStation. Have you made more formal offers to them in writing? We have, yeah. Continued throughout tendency of the acquisition? It has, yeah. Not always at a pace I would like, but Fox. And maybe a little bit on that, just quickly. As I mentioned earlier, we have a number of games in the PlayStation Store today. I think it's over 50 that we sell. Some of those we acquired, some of those we've launched. But we don't have a deal on individual titles with Sony that allows us to ship games on their platform. It's a very cordial relationship we have with them on shipping, and they support us well when we ship games on their platform. So when we offer them something on a commitment, a 10-year commitment to ship Call of Duty on PlayStation, Eu tava, cara. It's in the context of us already doing a lot of business together and understanding both how to deliver games on PlayStation
Eu hoje estava no serviço lá, mas eu fiquei acompanhando o caso aí, né? Começou cedo, né? A transmissão, meio-dia. Sim. Desse rolo aí. Vocês chegaram a resumir pro seu o que teve tanto? O que rolou? Ou não? Só Não. que os portais avaliaram. O máximo que eu sei é o que o Mike falou agora. Publisher would sign Que é a uma grande publisher mentira. license agreement. Porque We call it a O PLA, Mike é o rei da which fake news. basically gives them the right to ship games on our Não, platform. eu queria só. And then De forma resumida de hoje, basicamente, os caras da FTC ficaram 4 horas, desde meio-dia até 4 horas da tarde, falando como se fosse tipo a Dilma dando um discurso. Tipo, eles estavam falando umas coisas nada com nada, assim. Até que a juíza chegou um momento que ela perdeu a paciência e passou o local de fala para a Microsoft e os advogados dela, né? E inclusive a juíza no meio do processo ela contratou, ela aceitou a contratação de um advogado externo para auxiliar ela a pegar a documentação, porque ela já estava ficando entediada com o papo da FTC. Então a gente já sabe mais ou menos o nível aí da onde que a conversa chegou, né? Não, a gente não tava falando nada com nada. Você citou bem a Dilma. Tava chato aquele negócio. Exclusivo isso, exclusivo aquilo, mas vai deixar, não vai, vai, não vai, vai, não vai e vou. Aí acabou o assunto. Aí, basicamente, o que aconteceu é que o FTC queria botar pressão, eles queriam fazer pressão no Phil Spencer para ver se eles conseguiam fazer o Phil Spencer falar alguma coisa errada. Né? Então, tipo, eles ficavam fazendo um monte de pergunta óbvia e esperando resposta óbvia, pra ver se o Phil Spencer não contradizia alguma coisa que ele tinha dito. Aí, tipo, quando a juíza viu que tava muito descarado isso daí, 4 horas dos caras fazendo a mesma coisa, ela falou, olha, Phil Spencer, é o seguinte, você jura tal coisa, eu juro, beleza, ó, vou até levantar minha mão e acabou. Basicamente, resumindo o dia de hoje foi isso. Resumindo foi isso. Código vai ser exclusivo? Não. Você jura? Levanta minha mão. Acabou. Não, ficou 4 horas dos caras falando pra chegar nessa conclusão que não tinha necessidade. Aí, do que eu tava acompanhando, a verdade, a data limite desse processo vai até dia 29, né, que é semana que vem. Essa data foi solicitada pela Microsoft, na verdade, porque a juíza, em a primeiro momento, ela só ia dar 2 dias, ia ser só ontem e hoje, a data do processo inteiro. A Microsoft, ela pediu até dia 29, por causa de uma movimentação estratégica do quê? Quanto mais a Microsoft bater na FTC, mais as ações vão subir na semana que vem. Então, tipo, basicamente, tipo assim, por parte da juíza, ela dizem que ela pode terminar antes, né, do dia 29 o processo, ela pode aprovar o bagulho. Só que, tipo assim, do jeito que tá andando, cara, é capaz porque é ontem e hoje e volta no dia 27 agora, né, 27, 28, 29. Cara, pode ser que chegar no dia 27 agora, ela já termina isso aí, porque já tá ficando muito feio, entendeu? Já tá feio demais. Basicamente, dessa parte é isso. E aí agora falando do bagulho lá da loja lá da penetração de mercado mobile, o que acontece? Que na verdade a gente não sabe, né? Que você vê como que as coisas são muito embaixo do pano. A Microsoft ela tem algum tipo de informação privilegiada ou ela vai agir de alguma maneira, porque existe um órgão no Reino Unido que não é o CMA, que está acontecendo um processo por parte deles contra a Apple. Tudo porque começou aquela treta com a Epic e com a Apple lá do Fortnite há uns anos atrás. Sim. E aí o que acontece? Esse órgão, ele tá querendo bater numa coisa que o processo Epic e Apple tá meio que já resolvido. Só que eles estão querendo martelar um negócio da Apple porque eles querem tirar essa obrigatoriedade da Apple de só vender aplicativo pela App Store e permitir lojas de terceiros. E parece que o negócio, pelo jeito que ele tá andando, ele vai passar lá mesmo. Porque o que acontece? Lá, eles foram o órgão que brigaram com a Apple pela padronização do carregador.
E lá já é o padrão do carregador. Vir na caixa junto com o iPhone. Segunda coisa que eles estão batendo é a obrigatoriedade da conexão do carregador ser a mesma de todos os smartphones. E agora parece que esse ano aqui o iPhone já vai vir com o conector USB-C para, se não for no mundo inteiro, pelo menos lá vai ser obrigatório. A maioria, né? Senão eles não podem comercializar iPhone lá. E aí agora esse terceiro tópico da questão da loja, cara, é questão de tempo também dos caras martelar isso aí, entendeu? E aí, tipo, a partir do momento que a Apple abre as pernas, no Android já pode acontecer isso. A Microsoft ela já pode colocar loja no Android por ser sistema aberto. E não depender da Play Store, porque hoje você já tem várias storefronts dentro tem da Samsung, Store, né, que é da Samsung, né, exatamente. Então, tipo assim, a da Microsoft vai ser só mais uma, mas como eles querem penetrar no mercado do iPhone, que é o segundo maior, né, o primeiro é do Android, o segundo é da Apple. Eles querem entrar, eles estão basicamente comprando a Blizzard porque eles querem a expertise da King pra colocar os jogos no mobile ali da loja dela. Basicamente é isso, de forma resumida. Essa informação de que dá para acontecer isso daí da Apple Store obrigatoriamente ter que abrir o sistema do iOS para isso, é um bagulho que já tá desenrolando já faz coisa de 2, 3 anos e não é noticiado, entendeu? É um bagulho que tá meio... não tá nada resolvido ainda. Cara, vai ser da hora, velho. Tá boa. Vai ser da hora, meu irmão. Someone on the PlayStation, they don't need then, in other words, they'll buy Sony's subscription service instead of yours if they want to pay the Minecraft. Cara, eu tô gostando muito da desenvoltura dessa advogada porque ela tá entrando no caso de nuvem para deixar tudo muito claro, né? Today, unless they're also playing on PC. Essa é a parte mais importante, estão mais implicando, né? Na verdade é a única parte que eles estão conseguindo fazer alguma coisa, porque o resto já tá mais do que claro que não vai ter mudança, não vai ter implicação nenhuma. Tentaram no passado, não deu. Antes foi uma bobagem essa coisa. Foi o que o Oliver falou aí, foi quase 4 horas de palhaçada. Porque assim, na realidade, o que tá acontecendo? Quem tá batendo na Microsoft por causa de cloud é o CMA. A FTC, o último argumento que prevaleceu dela lá, que ela estava aguardando até agosto desse ano para voltar a júri, etc., era, na verdade, a discussão realmente sobre o COD exclusivo. Então a FTC ele nunca mudou o argumento para nuvem, para cloud, tipo, perigos do cloud. Só que como a Microsoft não é nem um pouco burra, né? Ela já vai tratar isso o máximo que ela puder com esse júri para mostrar para o CMA e para o CAT que vai ter o julgamento no mês que vem, que tipo assim, olha, a gente já deu essa declaração lá no caso do FTC e não teve problema, entendeu? Então vale para aqui também, vai valer a mesma coisa para cá também, porque quem tá chorando por causa do cloud é o CMA lá, porque eles viram que falar do COD já não ia dar bom, e aí a gente tá vendo a FTC acontecendo isso agora, né? Então, tipo, eles já adiantaram e falaram, vamos tirar o bagulho do COD do caminho e vamos falar que é outra coisa. Só que daí a Microsoft já tá adiantando aqui, né? Ela já vai deixar... Por isso que eu acho que eles até pediram mais tempo de prazo, entendeu? É porque daí eles já vão tentar matar as duas coisas numa só, entendeu? Eles vão matar resolver FTC e CMA junto já. Porque lá o negócio já tá feio já também. And as the owner of the content, you look at your current run rate of sales versus how much they're willing to give you today and what period of time it'll be in the subscription, and you make a balanced business decision based on that. Pronto, Fox, agora você vai ficar feliz. O Windows Brasil perguntou, qual foi o primeiro Windows que você usou? Tá, o Windows XP 7, 10 anos. Eu botei o 3.11, tá bom agora? Eu ia botar o 95, mas aí vem o filho da puta e fala, não, tu é mais velho que isso. Não... Então, mas na verdade você vai colocar o 3.11, mas você sabe que você podia ter colocado o 3.1, né? Porra, mas aí tu quer...
Porra! 3.11 você tá sendo modesto aí na idade, mas tudo bem, eu aceito 3.11. É kit multimídia pra frente, pra trás é foda. Quando já tinha as caixinhas, quando já tinha Sound Blaster. Eu sei que a sua primeira visão foi verde, mas tudo bem, eu vou deixar pra lá. Meu monitorzinho era bom, cara. We do, and we've done that in the past. And are there sometimes when you have games that are available initially? Opa, ó quem chegou. We do. Ele chegou. Emílio Sturita. Studios that have existing games on other platforms, especially those that involve multi-platforms, do you maintain those on those platforms? We do. When we close the ZeniMax Eu joguei Diablo 1 no monitor monocromático, velho. Aí, ó. Aquele negocinho de mana vermelho e azul não tinha essa parada, não. Praticamente daltônico. Fallout 76 Era direita e esquerda. Online. Both of those games, post-acquisition, we've continued to update and add content across PC, across PlayStation and Xbox. Isso aí veio muito depois. Go back to Minecraft Legends when it first came out. Mas aí a gente deixa quieto. A partir daí é que a gente fala. Antes Switch and PlayStation all on the same day. All on the same day and date. Yeah. Não lembrava não daqueles 40 disquetes pra instalar não. Não. California Games XT. Yes, this game launched in April of this year, so it's a relatively new game. Sony's policy is, for the most part, they don't put what day and date games in their subscription. É que essa parte jurídica realmente ela é bem complicada de você chutar o balde, porque qualquer coisa que você fizer pode ser usado contra você. Mas que dá uma vontadezinha de falar, mano, escuta aqui, o cara da Sony nem aparecer aqui, ele apareceu. Você acha que ele tá ligando pra isso? Aprova logo aí, já era, mano. Raiva, né? Se ele nem veio, quer dizer que pra ele foda-se. Sony's subscription service, you're not getting that additional revenue split because it isn't. Mano, você não apareceu, quer dizer que você não tá nem aí. Tchau. Mas não pode, né? Não pode fazer isso, então. So if there was any suggestion that you always are going to make games exclusive to Xbox and PC, would that be correct or incorrect? Olha lá, exclusivo de novo. Incorrect. Even with regard to the ZeniMax games? That's correct. And with regard, of course, to your plans with the Activision games? Ah, a gente tá transmitindo ao vivo com legenda. Call of Duty. Call of Duty. A gente colocou a câmera escondida lá. Ela deve estar para acabar já, na realidade, né? Por causa do horário. Eles estão até estourando já o horário, mas hoje foi mais demorado, porque o lugar de fala da FTC lá demorou muito, os caras enrolou muito. Nossa senhora. E outra, o que tá aparecendo é que a juíza tá tentando pegar o máximo de informação já pra poder... Ela já dá uma resposta na terça, já fala... Me venham com esse caso de novo, mas não... Tipo, ela vai, me explica tudo aí que eu quero entender agora pra já poder julgar logo essa merda. Cara, no caso o Floyd Miller, que tá lá fazendo cobertura lá, explicando lá pela reação dela e tal, que tá falando como que tá a reação dela, enfrenta tudo isso e tal. Mano, ela já tá inclinada, tipo assim, ela já tá com decisão tomada já, ela só não tá falando, entendeu? Ela já tá... Meu Deus do céu, cara, me dá o máximo de informação que eu preciso aí, só pra eu analisar aqui, fazer umas contas aqui e aí eu dou a resposta, pelo amor de Deus. É tipo assim, você já sabe o que você vai fazer, só que aí você fala, tá, me explica tudo aí pra eu poder embasar. E é aquilo, pessoal, vocês estão gostando aí, mais análises jurídicas, é só chamar a gente que somos especialistas. A gente é tudo engravatado, formado. Opa! Né? É que vocês não estão vendo minha câmera, mas eu tô aqui engravatado hoje. Fox tá de terninho lá, sentado lá. Paletó, rapaz. Hoje eu tô de paletó, não é? E a gravata lá pra baixo do igual o Didi. Isso. Mas você tá usando óculos e lente também, não?
Não, não. Eu tô de gravata e gravata grossa, porque é pra combinar. Verdade, Fox, você tá jogando com uma mão, na verdade, e na outra você tá lendo documentos, né? Você tá Isso. com as folhas numa mão, né? Na verdade, eu tô nem jogando. Tá rodando uma macro. Carteirinha de advogado lá, cara? Eu tenho, eu imprimi ontem. And if you look at Imprimi a carteirinha ontem. value drivers and you go back to game. É que você compra em São Paulo baratinho, não é? Não, não precisa comprar não, cara. Você pega o modelo na internet e imprime. We will continue to sell acquired games and franchises across all gaming platforms. Previously unavailable titles on Xbox. É a carteirinha de sócio. Platforms for additional monetization. Do clubinho. Carteirinha de advogado. You want to keep going? And future titles will no longer observe a delay on launching on Xbox. So explain why in the differentiated content section you're talking about exclusives. How do you reconcile with the idea that you're still going to sell many of your games cross-platform? Yeah, the area that Mr. Weingarten and I were looking at was a specific Game Pass area, not the overall strategy for running our gaming business. Gaming subscriptions are really differentiated based on the platforms that's there. The highest value driver in the gaming business are the hit franchises, and expanding the reach of the franchises that you have is critically important to our success. I just want to cover two more topics. Is there a time you want to take a Why don't we do it when you finish? Okay, great. I want to talk to you about your competitors and where you think the market is, okay? Got asked a lot of questions. We're shown a few documents about whether, well, the implication was that Nintendo is not one of your competitors, right? That was the implication. That was what was put forward, yes. Is that true? In my mind, it is not. And do you get weekly reports on unit volume and share of Gen 9 hardware that even includes Nintendo? I do. Take a look at RX 5046. This in the smaller book? Yes. Okay. RX 5. So do I need to hand this up? Like and subscribe. Okay. You may. I do. That dated 3/17/2021. Mine says January 11th, 2023. Okay, that's not the right document. Sorry. This is the right document. I'm just going to give you the one I have. I must have taken. Unless I'm reading the wrong date. You gave me a whole bunch of copies. Oh, the December. Mine, Your Honor. Yes. The December 5th. Is that the? No, that's not the right one. It's 3/17/21. E lembrando que no final dessa... Ô, Coelho. I get them every week. So I'm Now it's PX5046, dated 3/17/2021. Isso é uma audiência, And is this é just o quê? one example of the Julgamento? weekly reports that you get? It is. Is it addressed to you? This one is, yes. Não, é o julgamento final sobre o FTC versus Microsoft. É o julgamento da liminar. Does that show console volume and share? Não é o julgamento da... Mas é isso, eles estão discutindo a liminar que o FTC entrou dizendo, olha, há um risco da Microsoft fechar o negócio, a gente precisa conversar. Então eles estão debatendo isso agora. No final desse julgamento aí, a gente vai reunir a banca de juristas que nós temos aqui para poder discutir todos os detalhes do dia de hoje. Pessoas extremamente qualificadas para poder... Você tem uma previsão, Fox? Eu quero trocar de roupa lá, vou tomar um banho, vou colocar lá um... vai ter, pelo que eu tô verificando aqui, o pouco que eu conheço, né, desse mundo, a gente consegue terminar aí em aproximadamente daqui 3 horas. As a customer, you're walking into the store because you want to buy a video game console, and there are
free manufacturers on the shelf. Eu, inclusive, quero saber se eu posso criar aqui. Eu não tenho Twitter, vou criar um aqui para sair digitando como verdades absolutas a minha opinião. Opa, eu acho que você deveria fazer isso, cara. Tá disponível já? Posso fazer isso? Pode. O Twitter é o melhor lugar para isso. Então, beleza. Na verdade, vou criar uma conta aqui rapidão. Isso. E aí, tudo que eu postar a partir do horário que terminar, as pessoas têm que tomar como uma verdade, entendeu? Isso. Faça isso. Faça isso que o Twitter, na verdade, não é um lugar apropriado. É o lugar, né? Não é o melhor lugar. É o lugar ideal para isso. Ele é apropriado. Eu gosto, é assim. No, not at all. In fact, the weekly run rates of this chart, this analysis that I get, continue to show Switch as usually the #1 selling console. The decisions that Nintendo made on that console to make it portable, which was really their first pure portable console that also plugs into the television. And if you look at the big third-party games that are successful on that platform, Fortnite, FIFA, even Minecraft, they're the same, or they're the same third-party games that are successful on PlayStation and Xbox for the most part. So people are playing the same third-party games across Switch. And as I said, but the choices that Nintendo made was obviously to put a screen on the device, to have a battery inside, to make it dockable so that you can slide it into a dock and the picture will then show up on your television if you want to play on the television. Meaning it can act like a console. It can act like what you'd consider a television-based console, but when you want to take it with you on the go, you slide it out of the dock and you can continue to play their games. So while we can analyze the graphical differences between a Switch and a PlayStation or an Xbox, the design decisions around the Switch were a console that would run on battery. So it has a power profile that's different. They made different technical decisions to enable an experience that they thought their customers would want to have. And it's the best-selling console right now in the market. So when people try to tell me it's not competitive for any number of reasons, I don't believe that, because I just look at what's selling. And I hope it's obvious, but the Switch has a screen, right? So you can carry with you and see your game? Yeah, the Switch has a screen. The Xboxes and the PlayStation rely on being plugged into an external screen like a television. And in your regular business, do you and Mr. Stewart track the success of the Switch? We do. Take a look at PX 1145. See, December 4th, 2020 email from Tim. Do you want to admit 5046? I do, Your Honor. And 3156, both admitted. Yes. Vamos olhar. 1145? Pera, galera. Yes, in the small notebook. Oh, in the small. So that's RX. That's our PX 1145. Oh. I have RX in the small notebook. Like and subscribe. Maybe it is in their notebook, and I just pulled it out to use it for us. Okay. So it is PX 1145, which is in the big notebook. Yes. I found it. The mail from Tim to me. Right. You were discussing certain portions of this, but I want to go to at the very top from Tim, and it says 4th bullet. You see that? I do. It's not redacted. What does that say? 4th bullet might be good to highlight that we know we will likely be behind Switch and PlayStation 5 in the holiday volume due to supply, in addition to the comp versus Xbox 360. Why is the holiday season so important to look at? A majority of console sales are done in the North American holiday period of December. So it's in that quarter, which is Microsoft's Q2, it's our largest selling console quarter by far.
And same thing with PlayStation and Switch. Let's move to the other contention about the market that the FTC has, that it's US only and not global. Do you agree with that? No, gaming is very much a global market. Why? Why do you say that? When you're building a platform, one of your primary customers are the creators who are building games to run and sell on your platform. And those creators are looking to reach a global audience. So if you're going to offer a competitive and vibrant platform for creators, which is really the lifeblood of this business, you need to be a relevant platform in all markets where you find players. That one of your goals as you develop new games at Xbox? Yeah, and yes, it is. And as we work on Xbox's relevance in different markets, it's important that we're growing global share for Xbox, because if you're one of the world's biggest games, you're looking to make money off of your game on the global market. Again, this may be obvious, but if you have many more customers buying your game, what does that do for cost purposes when you spend hundreds of millions developing the game? Fox, eu tô ouvindo aqui pela live, tá bom o som, tá? Obviously, as we talked about, capturing 7% of the revenue that you're selling on our platform. So if we're there talking to an Electronic Arts or a Take-Two or a Ubisoft, kind of big publishers of video games, they are looking at their global business and the role that Xbox plays in their global business. Even for us, with our first-party games, as we look to reach as many customers as possible, we know there are gamers in Europe, there are gamers in Asia, there are gamers in South America, North America. Us being a relevant and vibrant platform in all of those regions is very important. With regard to first-party games or exclusive games for the platform itself, does Sony have exclusive games? Sony, yes, Sony has a significant catalog of exclusive games. How does it compare to the number of exclusives you? It's drastically larger, dramatically larger than what we have on Xbox today, like multiples. What about Nintendo? The same with Nintendo. Both Sony and Nintendo's first party today is stronger than Xbox. Is it fair to say then that exclusives are part of the video gaming business and everyone in the industry uses them from time to time? Yes, and it is an established part of the console business, the video game business, and Sony and Nintendo are very strong. Mas já tá traduzido. Finally, transactions. Na live. Na verdade, o Fox, eu vou um pouco além. Você tá traduzindo e digitando, né? Em tempo real, o que tá aparecendo na tela. Porra, tô fazendo mó trabalho e ainda jogando, cara. We've done one. Mó trabalhão. Quem é esse Oliver? Ih, pronto. Chegou. Quem é esse Oliver? É seu maior pesadelo. Pegou fiscal de pico. Are you aware whether Sony has done any acquisitions either right before this acquisition was announced or since you announced? Opa! Que tamanho They've done a number of acquisitions even in the time since we've announced. Que tamanho é? The largest of which was Bungie, which is a developer 134. of many games, but one big one called Destiny. And estipulou o quê, né? $5 billion acquisition that was announced about a month or so after we announced our Activision acquisition. And have you seen Sony make other competitive actions, perhaps, competitive responses since you've announced the acquisition? Agora, Apple Sony continues to sign exclusive third-party games. As I mentioned, one of those launched this week in Final Fantasy 16. They've made investments in their cloud infrastructure, adding new features to their cloud capability. Então, Fox, as eu já we've tinha me been inscrito involved in naquele this negócio da acquisition and the 505 regulatory lá. review of it. They've acquired nunca quite a number of mandaram uma resposta, studios nem que sim, nem que in não. that time. Yes, they continue to Pode be very mandar active and o competitive in the contato market. Let's use Final Fantasy 16 as an example. Was that game available at some point? Final Fantasy 15, the prior version of Final Fantasy, launched on Xbox and PlayStation. Não, eu fiz aquele dia que tu me mandou. And Final Fantasy 16 has Aí você vai fazer just launched bonito. for PC and PlayStation, and it skipped Xbox.
ativar o someone's on modo Xbox, chat they GPT. can't play Final Fantasy. Desculpa. Sony has an exclusive marketing deal for Final Fantasy Chegou a chat, jogar o Crash? Eu so nem they are consegui marketing abrir it as ainda o a jogo. console exclusive, given that it's Fiz not até live, available rapaz. on That Xbox. I'm sorry, Bom. is that a popular Bom, franchise? muito bom. Final Fantasy is one of the biggest game franchises with a Ô, long Fox, history. tira uma dúvida aí, por favor. Kind of game. Diga. Por que você tá, por que It's a quando great você tá role-playing traduzindo, game tá traduzindo developed para by a espanhol em vez de publisher português? called É Square porque Em inglês, Japanese traduzindo falei em pra ele, espanhol. falei pra ele. É you can porque imagine como eu tô Final Fantasy jogando, eu tô 16, fazendo there com a have minha been mão esquerda. 16 versions Aí E a sua minha mão mão esquerda of digita Final em Fantasy. espanhol. Minha mão esquerda é cubana. Entendeu? Ué, achei que fosse venezuelano. We talked No. about how you have tried to engage with Sony and provide offers and counter offers. I want you to Aí, look Fox, tu at que joga essas RX2170 coisas in meio the smaller estranhas. notebook. Me disse esse jogo aqui. Vale a pena o download. 2170. O Midnight... Like and Yes. subscribe. Deixa eu ver aqui, And- sumiu o jogo. I don't expect you to Senses memorize this, but Midnight. do you da know that Stray. around December 23rd, Vale a pena. Não, bom não. 2022, Hoje é fácil. Também. Miss Bond and others sent this to Sony? Falar bom pra alguns jogos aí tá difícil. É. né? Não é o jogo que você vai gostar, não. Ah, então... And we're not going to discuss the Falando details nisso, because Fox, it's under aquele seal, but I Kuroi believe it's Tsubasa lá, vou te falar, public. viu? What term have you offered Delícia, for the Call cara. of Duty franchise Pô, to mó da hora. remain on PlayStation? Primeira coisa que você vê são peitos 10 grandes. And do you have any other games E aperta where you RD, né? promised to be on Já me ganhou aí. game on another platform for 10 years? Call of E Duty aí, on the Switch. a Activision lá on tá Nintendo's saindo ou não tá platform. saindo? Aqui, a gente tá fazendo a transmissão aí ao vivo. Sony and Nintendo. Tomara que não Implantamos, pare, isso aí Nintendo. não- implantamos É uma assim, câmera eu gosto, é oculta. assim. That offer Sony does not. Any others? Eu torço Some of pra our isso aí cloud ser streaming aprovado. deals that Ih, I já think Sarah perdeu went já, through, but então. not a Se você traditional torce pra gaming não ser console. aprovado, então é só você Generally, afirmar do you isso, make entendeu? it, Porque aqui cada um an fala a opinião e independent toma como verdade financial absoluta. report É, entendeu? term of years somos todos when you're putting a game especialistas. on someone else's Se você We do not, disser pra as I mim was stating que não earlier, vai that passar, eu vou We ship acreditar. games on other Pega 20. platforms on a per title basis. Imagina, Only when Microsoft we're doing compra something Activision, unique como é que a from a gente vai fazer com os marketing or contatos? distribution standpoint where we Na verdade, eu usually já sou independent parceiro Activision, deals. né? And despite your lack of success, do you still hope that you Aí and muda Sony will come toda- to an agreement so you can keep Call of Duty on Toda PlayStation? a equipe lá I que do. trabalha, aí vai ser a da Microsoft que All vai right, why don't we take, administrar. you want to admit Eu acho que não é melhor 2170? não. Admit it? Também vou mudar minha opinião. All right, we'll take a 10-minute break. E aí, Já Call of passou Duty já. Aí, ó. 2023. Vamos fazer um break agora pra tomar café. 10 minutos break. 10 minutos break. 10 minutos break. Espérate. Combo breaker. Eu tô comendo pão de queijo 10 com minutos capsulas break. de 10 feijoada. minutes. 10 minutes Aí, ó. É break do Arnaldo DK espanhol, hein? Esse Arnaldo DK espanhol é de lascar, mano. Cara, como esse cara é ruim. Sabe quem parece o Arnaldo DK espanhol? Ah, Esse caso É tá uma ganado. mistura de Marcelo D2, é o quê? Marcelo D2, Ah. Esse cara é ruim. cara, como é que é o nome daquele rapper chato pra caramba? Todos. Já não. Mano Brown. Mano Brown, cara, é o Mano Brown esse aqui. Eu Né? falei com o Fox, era o Mano Brown. Quando era novo. Né? E tu já viu o Mini Brown? Mini Brown. Bom, não vou nem falar, né? Já viu o meu. Ô, Fox, Eu? por uns momentos aí na live deu pra ver você por baixo aí da câmera e aí a casa caiu, viu? Porque você Né? tava de camiseta branca. Eu tava de Não dá camiseta pra ver, branca. não. Você já com... trocou de roupa? Não. Eu tava de camiseta branca e com a foto do Fio, você viu? Você viu? Não é qualquer camiseta. É a camiseta do Vai Fio. É que eu falei que eu estava de paletó, não falei que eu estava de camisa. É Tá que vendo? o paletó Aqui é tá por advogado. baixo, não tá? Não, o paletó eu tirei. Tá. Então. Tirei o paletó, agora tô só de camiseta. Fumando um beck. Não, pera. Faço isso.
É, pessoal, 10 minutos de break, tá? Eles vão pedir ali um Subway. Rapidinho. É, e vão voltar pra acabar isso já, né? Que Exatamente. Tá passando da hora. Vão voltar pra acabar essa bagaça. Ela já vai chegar e falar assim, escuta, não precisa voltar semana que vem não. Já vamos resolver hoje. Tá liberado, vai pra casa. Ela vira e fala assim, deixa a rapaziadinha curtir os jogos no Game Pass final de semana, velho. Já libera aí os Call of Duty tudo. Faz aí um Free Play Days estendido. E é nóis. Só Diablo, no caso, né? Né? COD do Game Pass só 2025. É verdade. Esqueci do contrato. A Tudo Diablo bem. 4 entra. Libera o Diablo 4 aí que tá tudo certo. Feliz. Né? A advogada fala aí, eu sou satanista, então eu quero ver o diabo. Não, pera. Feriana. O Michel falando aí que tá jogando Warcraft Dark Saga. Dark Saga? Não conheço. Nunca ouvi falar de Warcraft. Se eu não me engano, esse ou é o 1 ou é o 2 do Warcraft. Porque o mais popular foi o 3, né? Ele tá jogando no... Rue. Tá muito longe já? Pô, Warcraft é história, filho. Né? Junto com o monitor, né, Mike? Aqui, ó. O Dark Saga, ele é do Play 1. Ele saiu pro Play 1 e pra PC. Então, ele tá jogando no nosso aplicativo Rue, rapaz. Melhor configuração, melhor pack de jogos, tudo de melhor pra você poder aproveitar no seu Xbox One e Fiquei Xbox sabendo Series. que a Microsoft baniu tudo. Baniu nada. Microsoft é parceira. Isso aí é complô da FTC. E aí, pessoal, vocês que são juristas, né, magistrados de renome, o que vocês me dizem aí a respeito do dia de hoje? Qual que é qual que é a visão, qual que é a opinião de vocês a respeito de tudo que foi discutido, debatido e apontado aí por ambos os advogados, tanto da FTC quanto da Microsoft? Só tem jurista. O Oliver comentou já. O FTC, o medo dele era a argumentação dele era a exclusividade, né? Sim. E aí, cara, foi quebrado hoje. Caiu por terra. Eu não sei o que eles vão argumentar mais, porque não tem o que fazer. Cara, olha só, a Microsoft já disse lá várias vezes, desde o primeiro dia, né? A gente tá em terceiro lugar. A Sony tem, acho que pra cada jogo de Xbox, ela tem 6 exclusivos, é um número mais ou menos assim. Porra, a Nintendo também é líder de mercado com exclusividade. O Spencer, inclusive, acabou de falar isso de novo. Então, assim, o que se argumenta? A nuvem é um mercado muito pequeno. Não ameaça ninguém, nem agora e nem no futuro. Porque a Microsoft está disponibilizando para outros serviços de nuvem. Então o FTC tem que enfiar o dedo no cu e rasgar. Kamala Khan se fudeu agora, deve estar chorando em posição fetal, né? E o que eles vão argumentar mais? Sei. Vão dizer o quê? O Jim Ryan vai dizer a gente não tem exclusivo? Mentira. A gente não paga os outros para não ter jogo no Xbox? Mentira. Então fudeu, né? Eu acho que isso aí já tá ganho nos Estados Unidos já. E assim, uma coisa que eu tava lendo lá, no caso para realmente pessoa que entende, pessoa que é analista mesmo, dizem que o dia mais importante que eles teriam que ter feito alguma coisa era ontem. Então se ontem eles já não tiveram a recepção positiva que eles estavam esperando, agora não tem nada, entendeu? Você quer dizer então, com uma análise muito profissional, que a cabeça já passou. É isso. Exatamente. Já passou e não doeu. O chat do Fox muito interessante, que é do link Xbox. Eu tenho uma foto do Oliver pelado. Opa. Caralho, vazou. Você só tem uma? Caraca, mano. Só uma? O Mike falando, eu me senti agora no canal do Doug Med 2K. Por que 2K? Eu rodo minha live.
Eu rodo minha live em 4K aqui. Desculpa aí. É que ele emagreceu. Agora vem o Robert falando. 4K. 4K é top. Olha lá. Aham. 4K é top e joga no monitor 180. 180? É. Tô falando de live, ô cabeção. Tu olha a live no quê? No cu. Opa. Pode, né? A única coisa 4K que tu tem. Opa. Tem TV 4K animal. Animal. Tem o Samsung que roda em 4K, e aí? E aí? E agora? Onde tá seu Deus? 30 segundos pra tréplica aí. Tem um S23 e tem um... Esses 10 minutos aí é só pra fazer debate. Mas é, claro que é. É só pra liberar a rinha. Tá bom, então não é. Ele filma. Ele assiste também. Qualquer celular, qualquer um não, né? Os que Opa. tem a tela 4K consegue assistir. Ó, sério? Sério? Pô, eu não sei. Meu celular tem 4K? Eu sei que a tela é muito boa, mas eu não sei se tem 4K. Ele tem a opção de botar em 4K, mas rodar os 4K ele não vai rodar. O S9 Plus, ele é 2K, né? A tela? Isso. Ah, então tá. Então eu não assisto em 4K, desculpa. Mas Fox, se você falar que ele roda em 4K e o que você quiser, se você publicar no Twitter lá, a galera tem que acreditar. Ah, sim, isso é fato. Eu coloco, por exemplo, o Haru Erue no celular e rodo o Super Mario World em 4K fácil, cara. Isso é fato. Não tem nem o que discutir. E aí, os 10 minutos já passaram ou a gente abre mais uma rinha? O último intervalo que eles pediram de 45 minutos, eles atrasaram para uns 60, quase 1h10. Quem foi as pessoas que foram depor hoje? Hoje foi as mesmas. o Spencer. Hoje foi... presencialmente tava todo mundo, mas... Que foram as mesmas. Quem falou mesmo foi só o Phil Spencer por lado da Microsoft hoje, por enquanto. Faltou o Satya Nadella ainda. E o Bill Gates não vão chamar? Bill Gates, ele tá em Bahamas. Bill Gates tá em Bahamas falando, segura aí, pessoal, segura aí, eu não quero nem saber. Nem faço parte mais da conversa. Bora que eu tô com fome. Tem uma banana, Tata? Opa! Essa hora já? Sextou, né? Sextou, o que é? Sextou, vai dar uma banana com bacon. Agora o Mike gostou. Olha lá. Não, mas o Mike adora. Enrolada no bacon. Puta que pariu, a coisa mais gostosa que eu no aí. Mundo. Viu? Banana com bacon. Aí, já tá com uma já na boca. Adoro. Não precisa nem falar muito. Você faz o seguinte, você pega a banana assim, carameliza ela, enrola no bacon e joga queijo ralado por cima. Mano, fica olha. muito bom. Caraca. Aí sim, hein? Fox Receitas. Né? Isso aqui é Tata. O banheiro é que horas nessa conversa aí? Depois de quantos minutos é o banheiro? Aqui é assim, rapaz. Além de juristas, nós temos aí cozinheiros também. Hoje, que era o dia pro Marcelo Coelho brilhar. Com a sua carteirinha, não tá aí. Né? Gastar todo o seu juridiquês. Gastar seu conhecimento de carteirinha. Hein? Não tá aí. Já consegui aí reverter mais uns 50 clientes para sua base. Onde que ele tá? Não tá. Absurdo. Nada. Deixa eu guardar isso aqui. Coelhos advogados. Vou jogar sem dinheiro. Fox, por que tu não tá fazendo live de Mortal Kombat? Porque eu não recebi. Não recebeu? Não recebi, cara. Pelo incrível que pareça. Acho isso um absurdo. Mas eu não recebi.
O Reboot lançou hoje? Não, é uma demonstração, não é? É uma beta. Ah, Open Beta. É o Closed Beta, né, na verdade. É o teste online aquele que eles fazem. Não recebi, cara. Você acredita nisso? Seria Mortal Kombat a Warner cúmplices da Capcom, Fox? Não sei, cara. Pode ser, hein? Pode ser. Na verdade, não é a Capcom, né? Na verdade, é a empresa brasileira que assume a conta, né? Ou no caso, não, né? Não assume. Sei lá. Eu sei que, ó, eu já falei, cara. Eu já falei. Outras empresas, entendeu? Correram esse risco e pagaram pra ver. E se arrependeram. Algumas empresas, no meio do processo, falaram: Ih, eu acho que é melhor mandar pro Fox. E mandaram depois de um tempo e se salvaram. Mas, tudo bem, ué. Eu falo. Não quer me mandar o jogo? Não me manda. Mas depois não reclama. Depois não reclama que o jogo flopou. Recebeu hoje o AEW? Qual? AEW Fight Forever? Eu pedi esse? Não sei. Ixi. Você me mandou? É Terminus. Ah, então acho que pedi. Eu acho que pedi. Não, se o Fabrício não me lembra, eu não sei não, cara. Olha, Terminus eu não vou acompanhar mais por um tempinho, até fazer todos os reviews lá e pedir pra me reintegrarem de volta. Que isso, Fabrício? Porra, mano. Pega aí, velho. Grava uns vídeos e já era. Já volto. Aí, ó, tá vendo? Só nisso aí você já gravou uns 3. Aí, ó. Mas Não, aí, não recebi. Tá pendente aqui ainda. Tá pendente. Link Xbox, o canal que menos joga videogame no mundo. Mas não precisa jogar. É só abrir o vídeo e falar, galera, esse é o jogo. Eu não vou jogar, mas eu vou falar dele. É o que a maioria faz. Não joga o jogo, mas fala dele. Tem uma galera com uns milhões aí fazendo isso. É, não precisa você jogar. É só abrir e falar. Então, nesse caso, a única exigência é a pessoa não ser muda. Exatamente. E olha que até já tem como resolver isso aí. Inteligência artificial já tá resolvendo essa parada aí também. Exatamente. Nem precisa de muito. Até o mudinho já tá fazendo review aí. Então já sabe, cara. Pô, tô propaganda do Core tá enchendo o saco já no YouTube, hein? É o quê? É o quê? Do Core. Propaganda do Core. Olha, eu tô errado. Do Corel. Corel. Core não, Corel, rapaz. Corel? O Corel do negócio lá Joel? no julgamento voltou já, Fox. Opa, vamos voltar com o julgamento. O FTC quer que o Phil Spencer confirme que enviará o código apenas sujeito a um acordo. Phil Spencer disse que o objetivo é enviar todas as versões futuras, mas ele nem sabe se haverá versões futuras. That would Opa. prohibit us from shipping on their platform. And this agreement, RX 2170, to the extent you've looked at it, is not the Microsoft standard Sony agreement. It's a brand new one, right? Sony is asking for significant commitments beyond the standard shipping of the game on the platform. That has caused, as you said, the deal to go jogo back aqui and se forth, chama Shell. even though we know how to ship games at parity on PlayStation, which we do on a regular basis. Xbox. Would you make the same promise with respect to all of Activision's content? I was asked specifically about Call of Duty, which is Activision ships Qual que é games a on mobile desenvolvedora, on many Fox, different desse jogo aí, você platforms. sabe? They have some PC-only games like World of Warcraft. I don't think there's a blanket statement you can make for Activision Blizzard Cadê a game merda dos content on likes, seu bando PlayStation. de corno? What about the Pode dar essa porra desse like aí, ô bando de filho da Ship on all puta. future versions of PlayStation. And I promise I am able to promise Que that. violento ele. Find Microsoft É assim A empresa é Assembly Entertainment. O que eles fizeram tanto aqui? E o desenvolvedor é o Team Roar. I'm happy to move along. So why don't we move along? All right.
Empresa pequenininha, cara, mas o jogo todo em português. Então, isso que eu tava vendo, entendeu? Jogo PTBR aí. Umas cutscene boa, cara, sabe? Assim, bem feitinhos. Um jogo, aquele jogo redondinho, sabe? Aquele jogo simples, mas é redondinho. Nintendo. Né? And you looked at a deal value valuation model that Microsoft put together for Activision, right? Vai, né? Okay. A publisher tem vários jogos, né? Related synergies in that model. Mas o desenvolvedor só tem esse. Só tem esse jogo. No, I don't believe that's true. Okay. When you look at RX 1093, o jogo lançou em maio. Please. Pois é, cara. Encaminhado para a produção. Obrigado. Muito obrigado. $0 sin 780, 130, I'm sorry. 130. 1156. 1156. RX, yes, sir. Sim, senhor. I have it. Sim, senhor. Okay, look at the number that says total value to Microsoft. You see that? All right, on what page are you on? I apologize. 013. Tá ligado, né, Fox? Aqui agora os rewards é pra resgatar nas Casas Bahia, né? Opa, com certeza. And that is the value to Microsoft that's been calculated in the model. Casas Bahia é o show de bola. Okay. And there's a total number in the bottom right Nunca corner. falei mal. There is. And one of the rows says mobile store, and there's a value there, right? For mobile store, yes, sir. And there's a... Eu tenho que resgatar alguns já. And that's the only value that's attributed to scaling the Xbox store to mobile, right? That's the only store value. You asked me if that was only mobile value. Okay, that's the only value attributable to this idea of unlocking the duopoly that you were talking about on phones. That is the only store value, yes, of being able to sell games on the phone. Okay, so the whole thing you were talking about where there's iPhone and I apologize, iPhone and Google and their stores, and you were talking with Ms. Wilkinson about a plan. If this deal goes through, Microsoft wants to become a new store on mobile phones, correct? That's correct. And the value, if that happens, that's calculated, is that number on the 1, 2, 3, 4th row down, right? That is where we've captured the value, please. Okay. And that number compared to the total number is not half, right? Your original question was, sorry, yes, that is not half of the other number. Sorry for the vagueness. I'm trying to talk around it. You talked about how you have these commitments to the board. And Ms. Wilkinson suggested that somehow we're suggesting we would lose money. E aí, a atualização do Xbox And I quando é believe que you said vem? it was critical to deliver the Só board. depois desse final de julgamento. Yes. Okay. Was it critical to deliver the board? E aí vai on your vir commitments Activision in the ZeniMax nossa. deal? Horas acaba. But you took Redfall exclusive, right? Vai vir papel de parede novo. Chupa Sony. And the deal model that had the commitments. É o Free Spacer com a bazuca lá do Series X. Did not show those titles going exclusive, did it? It did not have Redfall in the deal model at all. You talked about Call of Duty Mobile. And this is getting back to your point about Na mobile. verdade, vai vir um wallpaper dinâmico daqueles que se mexe do Candy Crush. Getting all the learning that Activision had about building Call of Duty for Eu mobile. só vou instalar ele se vier falando I said from running delicious. Call of Duty on mobile Sweet. and having the engagement. É? It wasn't built by Não Activision. vejo a hora de Okay, entrar let's get that o... out. So Activision did Opa, fazer 1000G, cara. Quero fazer 1000G no They Candy owned Crush. it. pontinho They didn't no build it. They had an external extra developer por build ter it. Game Pass They had to pay Ultimate no someone Candy else. Crush. É. Building Call of Minha Duty esposa vai had to vai pay abrir their o own Candy Crush employees to build it habilitado já. as well. Minhas vidas Appreciate infinitas. that, but they actually paid someone else to build Call of Duty. Mobile, Eita, que right? eu vou mandar solicitação pra todo mundo. Solicitando vida. Mandar para os seus amigos da live. Pum, todos. You talked about Ms. Hood, and you said if I don't meet my margin, she doesn't just give me more money, something like that, right? She runs her business pretty strictly. Vamos ver o que tá She rolando no Twitter requires hoje. that we run our business pretty strictly, yes. Okay. But your business is
not necessarily meeting your internal targets today, right? It is not right now, no. And I believe you testified earlier when we talked about the view that the business is not strong in a general sense, right? Today being with the majority of our business residing as the third place console business, we are not a robust business. But Ms. Hood approved a $70 billion acquisition for your business, right? The board approved the $70 billion acquisition. So despite the weaknesses you've described, you got a $70 billion approval. The approval, the deal, as we've talked about, Microsoft expands our business Bethesda to para the evitar mobile esse perfil de platform exclusivo no to help PS5. us specifically for the reason that you're Acredite se talking quiser, about, mas Phil that the Spencer revelou existing que esse foi business um that dos we grandes run motivos today para a compra da as the third Bethesda. place console business is a very difficult business to Na drive verdade, ele falou o profit. contrário, né? Mas tudo bem. So the É que a opportunity for notícia us to foi expand in a meaningful way. Ah, não, mas Ah, as notícias hoje vai ser só essas coisas boas só. Was really the both strategic Eles and ó, business tem, opportunity vai behind this deal. ter, So já estamos entrando para 7 horas de tribunal. Eles vão pegar 3 frases e montar todas as notícias do dia. Né? E claro, né, que as 3 frases é o Xbox perdeu, o Sony wins. PC and console. But when you think about the unique capability relative to what our business has today, it is really the mobile engagement. Aí eu te pergunto, e não é isso? Business that Activision drives. Há 2 horas atrás, Phil Spencer acaba de matar os argumentos da Sony e FTC sobre COD. Falou exatamente isso para juízo. Posso prometer hoje, sem nenhuma hesitação, sem mudança de planos no futuro, que não vamos nunca tirar COD do PlayStation. Levantou a mão direita e jurou perante a juíza. Numbers that the board was presented, right? É uma palavra um pouco forte, né? Ele só não falou que a partir de amanhã o COD vai se chamar SOD, mas tudo bem. A franquia COD acaba de morrer e vai ter uma franquia de tiro competitivo chamado SOD. Eles vão lançar um jogo que é razoavelmente muito parecido com o COD, mas não é COD, tá? Não, opa, não. É tipo aquele esquema de venda lá que você vai indicando amigo e cada vez seu amigo indica outro amigo, mas não é pirâmide, tá? Não fala mal disso não, que isso aí você tá falando do Clube 1000G. Você tá falando do Clube 1000G, não vem não. That is accurate. We did not model any console share shift. Isso aí é o Clube 1000G. Não, Clube 1000G é jogo multinível. Entendeu? É multinível. É jogo multinível. Não fala mal do Clube 1000G, não. By taking share from its competitors. Não, o Mike ficou abismado There's no console growth in our deal model. Com a nossa análise. But do you have any intention of this deal helping you climb out of the number 3 spot? In console, we do not. Okay. So that's just a write-off. I don't understand how it's a write-off. Os bichos são fortes. That you have a cordial relationship with Sony and a good relationship when it comes to Vocês viram lá do Ariel do Combo Infinito que mandou essa, que o estilo artístico do Final Fantasy é... But previously we saw some of the emails where you were talking about withholding certain versions of Minecraft from Final Sony, Fantasy right? 11, eu acho. É o 12 do Play 2. That's part of the same relationship. Cara. É que vale tudo, né, mano? Part of the same relationship. Quando é pra defender quem tem que ser defendido. Relationship cara, with coloque Sony, esse novo Final Fantasy do lado do Final Fantasy probably 13. 50 games in their store. There are ongoing Lightning conversations about the updates cara, and monetization of all of those games that we have. And with any partner, there's some areas where we agree, and some areas where we disagree on the title work that we should do. And it's a multifaceted relationship because in the one facet, you provide content that goes onto Sony platforms, right? Yes, we do. And in another facet, you're a competitor to Sony, for example, in selling consoles or subscription or cloud. Olha lá, ele falou pra você se inscrever no canal. He talked with Ms. Wilkinson quite a bit about Minecraft. Ô, Fox, saiu num dos documentos da FTC lá que aquele controle lá
do PlayStation que vai vir com a telinha lá vai sair por $300, mano. Eita, pô. Aí a Sony tá de brincadeira, né? O bagulho já nasceu hateado mais do que não sei o quê. Aí os caras colocam um preço desse, velho. Eu vou comprar 3. The oldest of the three, which is now over 10 years old, has not yet been Comprar upgraded 3 for the porque isso aí PlayStation daqui 5, 10 but it's anos vai ser completely raridade. playable on the PlayStation Ninguém vai ter. Meu, ninguém teve. Vai ser que nem o cartucho do ET do Atari. Era tão ruim que valia muito. It's the Que same vale discussion muito we hoje. had. We started on our own development kits for that platform when we had access to them. We did not get access to the Sony development kits in time to hit their launch with the upgraded version of Minecraft. Did you communicate to Mr. Leader in the fall of 2021 that all future ZeniMax titles would be exclusive to the Xbox ecosystem? Like and subscribe. I don't remember communicating to Mr. Leader. It's not true. We just shipped our biggest update to ESO Elder Scrolls Online this year on PlayStation, which is one of our ZeniMax studios. So if I said it, it factually isn't true. Bom, pelo que está sendo passado aqui pelo Flormiller, está dizendo que a FTC, pela questão do COD, ela está tentando agora induzir o Phil Spencer para falar sobre outros títulos que são da Activision Blizzard. Então eles estão tentando agora colocar perante a juíza que o Phil Spencer vai fazer esse mesmo tipo de promessa para outros títulos que não o COD. Então eles estão perguntando para ele sobre se ele pode prometer a mesma coisa referente a Diablo chegando para os outros consoles. Eu falaria para ele, ó, pode ficar tranquilo, pessoal, que River Raid vai sair, entendeu? PlayStation, Pitfall, Guitar Hero, todos esses aí vão sair, a gente vai fazer uma coletânea bonita para vocês. Todos os Homem-Aranha Remaster. Né? A gente vai meter um Tony Hawk aí para vocês poderem brincar. You were talking about how you think it's incorrect to say that Nintendo is just not a competitor, right? Nem vão remasterizar, né? Vai ser relançamento. Right. Exatamente. Fiquem de boa. Muita coisa para vocês aí. Ficarem felizes. The PlayStation 5 and Xbox Series X shipped at the same time. Don't have a screen, aren't able to be taken on their own. So from a form factor perspective, those two kind of functionally look more equivalent. Even putting aside form factor, which you would agree is radically different between these devices, correct? The Switch is radically different than the other ones, yes. Form factor. Would you agree PlayStation 5 is a closer competitor to the Xbox Series console than the Switch? I don't know how you're defining closer. Ms. Wilkinson showed you RX 5046. Could you please look at RX 5046? It was a loose piece of paper. Sorry. This gaming data services. Yeah. I have two of them if you could give me the date. Yeah, sorry. It's the one that says 5046 in the bottom and the date is March 17, 2021. Thank you. Yep. And there's a box that we're not going to talk about the numbers, but it's a chart. And Ms. Wilkinson talked about how the chart shows all three groups, right? Okay. And you corrected the chart. You said the chart should not be called Gen 9 hardware. It should be called current generation hardware, right? I think that would more accurately track what it's showing, yes. Because Generation 9 is an industry term that would not apply to the Switch, right? It's just an industry term that
I don't think most consumers recognize as part of their decision-making process. That was not the question. The question was, it shouldn't say Gen 9 because Gen 9 is not applicable to the Switch, right? When I was answering that question, I was answering more from a forward-looking market perspective. I was not answering it based on the criteria you're giving me right now. I'm sorry. I'll say it again. I think of it as the current products that are in the market. This is a weekly run rate of console sales that could be global. I'd have to look at it. That shows me how the different consoles are selling in the market. So I don't think it's a breakdown by generation. I think it is consumer activity in the market. So I use the word current to reflect what currently is selling. Do you believe that the Switch is a Gen 9 console? I do not. Okay. And I appreciate you calling it out. The title page on 5046 is the US weekly call down, right? This one is US. Não. Está Está no Clube 1000G, que é melhor que o Game Pass. Vai chupando aí, Phil. United States, right? Chupa, Phil Spencer. Boa pergunta. Deixa eu ver quanto é. And interestingly, esse jogo é R$ 72,45. How the Switch outsells não sei se está no Eneb. Fair margin. Mas o meu link de venda está aqui embaixo. The two series put together, right? It does. But they're listed with Series X and S first. That's your product, right? I don't know. And then that's your product, right? It is our product. Sorry. Okay. And then comes PlayStation 5. Next on the list, right? Você tá jogando, eu vi que você tá jogando Phantasy Star, tá completando? No, they're the number one seller. Cara, eu tô fazendo o evento do Sonic aqui que liberou. Against the fact that your reporting is Xbox Series XS, then PlayStation 5, and then Switch. Tá quase completando os achievements dele. Na verdade, ele já tinha militado ele, agora tá aparecendo mais coisa, né? Saiu o update. Isso aqui é só pra PC? Não. I have no idea the significance. Tem que pegar a as you said, uma das Vou pegar ele aqui pra você. E matar o Herzig. Você já chegou a matar ele? Já completei já. Ele é um... Ele só aparece depois que você terminar todas as missões de história acima dos 75 só. Que daí abre o rank 5 pra você ir naquela montanha lá. Aí você acha ele lá como um mob. Sony is marketing the game as a console mob. Ele é tipo um mob que aparece quando... Sabe quando a galera tá matando muito junto lá e aí começa a aparecer aqueles bônus? PSI Burst, esses bagulho, aí ele spawna lá, ele tem uma chance de spawnar, mas foi coisa rápida assim pra ele aparecer. Primeiro dia que eu tava lá já é aquela montanha, Te mandei, Robert. Esqueci o nome da montanha. A de fogo. Ele tá 26 reais, é aqui é próxima da cidade principal, né? Então é essa mesmo. Só que daí, quando você vai fazer viagem rápida pra lá, você tem que escolher o ranking 5. Aí, se você não tiver o ranking 5 aberto, você tem que fazer as missões da história. Porque se você não fizer viagem rápida com o rank 5, ele não spawna lá. Ele não aparece. Aqui em Magnus? Isso, Monte Magnus. Isso mesmo. Vamos fazer daqui a pouco. Você já aparece o rank 5 já? Já. Então. Então eu só tenho ir lá e matar ele lá. Espera a galera juntar lá pra fazer aquele bônus, né, do PC Burst. Aí ele spawna lá. You believe to us is actually worth more than $70 billion. So it is not. Então mais porque no Fantasy Star Online base Final Fantasy 16. Toda a atualização já at least in part because there's some brand effects that esse aqui não veio nessa história então, na verdade eu tava torcendo pra não vir mesmo. Porque é chato pra caramba. Eu só reinstalo esse jogo quando sai o update. The cost of those deals deixa ele aqui de boa. Sempre jogando aqui. When you spend money to pay for exclusivity, they do for us. I presume Sony runs with the same accounting practices.
when you acquire an asset, it is not a profit and Eu vou ter loss que fazer. transaction. It is a balance sheet transaction. I'm not in sozinho. so I'm everything I learned was from Jamie Não tá Waller fazendo? had earlier. But it is not the same nada, vagabundo. on a Trabalha P&L não. as opposed to when you're acquiring something. So the $70 billion that's being spent by Microsoft for Activision, in your view, is Mano, se eu fosse o cara da FTC, eu falava, mano, vocês vão pagar 70, não sei quanto aí, me dá um pedaço e eu paro de falar agora. A questão não é dinheiro, né? Só barrar o bagulho. O Fox, ele ia só um pouquinho, só contrair ali, né? Ah, vamos fazer o seguinte, me manda uma porcentagem aí, cara, e eu já vou sair daqui. Eu vou ali comprar um lanche e não volto mais. Yes, it is. As a company, when we're going to put that much capital, $70 billion into the market, the company is going to look to make money on the money it spends. So there'd be no reason to look at the transaction if the value to Microsoft was equal or less than what we were spending. Okay. Let me just check with my colleagues now if I might have one. Olha, agora tem mais itens para comprar. Like and subscribe. Muito obrigado. Obrigado por subscrever o canal. I have one more. Sorry, I haven't finished yet. You might. Just going back to the commitment, not to try anyone's patience here. The commitment you made when the court asked you a question, that was about consoles when you answered, right? You talked about PlayStation 5. I think you asked me about PlayStation. Oh. Yeah, I was trying to answer. Are you going to make the same commitment under oath with respect to cloud? What cloud? Sony's cloud, that you would ship Activision, Call of Duty. No, I don't think that's it. I'm going to cut off the question. Thank you. Okay. All right, Mr. Spencer, you may step down. All right, we have another witness. Our last witness and our short witness, everyone promised for today. Finish, ¿verdad? ¿Se acabó? He says done for... Acabou. Acabou, é tetra. O último por hoje, não tá falando nada. Phil Spencer tenía como 3-4 hours. All right, Mr. Zimmering, you may come forward. Your Honor, the FTC calls. Sorry. The FTC calls Mr. Dove Zimmering. My colleague, Jem Ackelman, will be examining. Yeah. Ayer, Matt, Sada, People waiting today. e Peter, now only 2. Aqui, ó, a última declaração do Florian Miller aqui. Agora, a juíza Carney também está cansado da irracionalidade e estupidez da FTC. Quando a advogada do FTC quis que Phil Spencer também assumisse o compromisso sob juramento de disponibilizar jogos na nuvem, ela interrompeu dizendo que não precisava disso. FTC no caminho errado. É isso. Como assim disponibilizar jogos na nuvem? É porque ele fez o juramento de disponibilidade dos jogos no PlayStation, né? Aí agora ela estava querendo que eles fizessem, o pessoal da FTC estava pedindo para o Spencer fazer o mesmo juramento para as empresas em cloud. Aí a própria juíza interrompeu o meio do que o cara tava falando, ele falava que não tava precisando. Não precisa disso, chega, já falou muita asneira hoje. Eu tô há 7 horas aqui ouvindo merda. Né? Basicamente é isso. Ela falou, meu, para, velho. Para de forçar a barra. Tá feio. Para que tá feio. What's a cloud gaming service?
Aí, Fox, agora eu tô só aguardando aí a sua análise especialista aí pra gente concluir. Opa, com certeza. Assim que ele terminar a última fala, nosso time de juristas já vai trazer aí para você um resumão de toda essa ladainha que teve durante o dia todo. Quais foram os pontos positivos para a Microsoft? On legacy console or PC architecture, so games that could take advantage of the data center as sort of the creative canvas for the game developers. Infelizmente, né, o nosso jurista maior não está aqui. O ele, os advogados, desistiu do caso. Falou que é muito para ele. So similar to the way we enjoy music and movies today, we believe we enjoy content. Ele, os advogados, falou que esse caso é muito para ele, não tem a capacidade técnica para trabalhar nesse caso e se ausentou. Eu li um comentário engraçado hoje na internet de um cara falando que o FTC falando de videogame é a mesma coisa que eu explicando sobre maquiagem. Não sabe bosta nenhuma. Se me desse, se eu for falar de maquiagem, vai ser sair melhor que o FTC. O Fabrício já não pode dizer o mesmo, né, Fabrício? Fabrício nem joga videogame, né? Cara, eu só uso o gloss pra não trincar os lábios, não tem problema. Né? Aí é frio, né? Fala, Fabrício, aí é frio, né? Você usa para proteger. In a typical cloud gaming architecture, the one Stadia implemented, the game is rendered, the image is rendered on a server in the data center. Mas ele usa gloss masculino, pessoal, relaxa. Relaxa que é gloss masculino, é igual bolsa. Bolsa masculina. Né? É igual saia, né? É igual bolsa, é igual saia masculina. Não é consumers' interactions, like mouse and keyboard or a gamepad, anything like that, would go in the opposite direction back to the server to não é qualquer que vai usar. And update the imagery that's streaming down. I mean, you said ideally close. Why ideally close? So in any type of network, the further away the data center is from a consumer, the more latency will exist in the connection. Gaming, especially at the highest ends of gaming, is a very sensitive form of entertainment. So the lower the latency, the better the experience. Não tá mais. So a closer server means lower latency. Correct. Could a user in the United States use a cloud game streaming server that's based, for example, in Europe? It's a far from ideal experience. I think Opa, conquista. Technically, olha só. That can work. Acompanhar o julgamento e ainda ganhar conquista. Maravilha. Sendo uma conquista aguentar o julgamento. Né? Conquista, bolas de ferro. Hã? Não teve nenhum anúncio de jogo hoje. Como não? Aqui, ó, Shell. Let's go back to Stadia. When was Stadia launched? Estilo Tunico. So there was no Clube né? Towards the end of 2018, what we call Project Spring. Não é em qualquer lugar. The broader vision for Stadia at the Game Developer que muito louco, velho. Agora tem. And Stadia was introduced as an actual service in November of 2019. And the Stadia still operating. Ele tá fazendo live numa tal de when did Stadia shut down? Falar aí? Já. É uma. Como que era lá? A empresa lá que tinha. StarCraft da vida. Exatamente. Daqui a alguns meses acaba. Mas tá todo mundo lá porque é onde tá dando dinheiro agora. Wiki. Wiki nesse Wiki. Mas tá pagando bem ou... Tá pagando bem. Esquema de pirâmide. Esquema de pirâmide. Tá pagando bem. É só você conseguir 100 pessoas que te seguem e fizerem conta lá que
que pede mais 100 pessoas para se inscrever e criar Se elas conta, indicarem mais 100 pessoas... você vai ganhar dinheiro. Mas isso aí é o Clube 1000G que tu tá me explicando? Não, o Clube 1000G é jogos multinível, é diferente. Não confunda as coisas. Super dinheiro. Entendeu? Não confunda as coisas. Jogos multinível não trabalha com plataforma. Multinível. Cider-like. Bringing players into lab environments and doing comparative testing of the experience that they would have over something streamed from a data center over a network versus the experience they would have on a console or PC, and establishing the place where the experience was console comparable, where they couldn't tell the difference, what we would describe internally as the Pepsi challenge. In most cases, we've succeeded with that. As well, I think there was lots of feedback from players and publishers. A queridinha agora dos streamers é a Kik. É a Kik. Tá cheio de mulher lá, né? Daqui uns meses ela vai dar um kick em todo mundo. É. Vai não, porque agora faz parte desses negócios de... Aposta? Aposta não vai nunca, velho. Vai bater até de frente com os caras do direito autoral. Não. É bem de boa, é só você indicar para o seu público criar uma conta aí, entendeu? E depositar R$50 na conta, que eles vão receber um bônus de mais R$150 para poder fazer apostas esportivas e ganhar muito dinheiro e ficarem ricos. Entrei nessa aqui pra ver. Olha quem me aparece logo de cara. Louco Baltar. Eita, maravilha, hein? Aí sim. Na capa, assim, ó. Aí, ó. Estampado. E aí eu falo, depois reclamam da Blaze. Depois reclamam da Blaze. Was the latency of Stadia compared to other cloud gaming streaming services? Agora eu já entendi por que vai pra frente. Tem uma abinha chamada Pool, Hot Tubs e Bikinis aqui e os caras tá de parabéns, viu? Aí, ó. Coisa bem feita, né, cara? Tá bem mais avançado que o da Twitch, viu? Aí, tá vendo? Eu vou criar meu canal na Kik aí. Pô, escreve aí, Hood Baby. Então, escreve aí, Neon Jade. Eu vou criar... Então, nessa plataforma, ó, ela se diz mais livre, certo? Essa é a proposta dela, não é? Ser mais livre. Se é uma plataforma mais livre, o que eu estou pensando em fazer? Vamos criar um canal agora. Eu vou criar um canal agora. Mas isso aqui é meio Peraí. Mas é a mesma bosta. Eu vou criar um canal nessa Kik. E vou fazer o seguinte. Vamos lá, kik.com. Cadastrar-se. Seu e-mail. Deixa eu ver aqui, e-mail. Drake Sincero. Lord. And I think we're talking about the data centers where for Stadia. Drake Sincero. Why didn't Stadia use @ PlayStation. We had prototyped on Windows early on, and we've done both technical and commercial evaluations of. Vamos criar canal aqui na Kik. So the mission we established at the very beginning was to cadastrar-se. Você recebeu por e-mail. Vamos lá. Game developers to create experiences we hadn't seen before in data centers. And we saw Windows as limiting our ability to innovate in that regard because we didn't have control over the operating system and how game developers might ultimately express what they were trying to do inside of the data center. As well, the licensing fees were commercially untenable.
Você recebeu, seu código é. Beleza, aceita. Acabei de criar meu canal na Kik. Vamos lá, painel do criador. Agora eu tenho 0 inscritos. Comunidade, configuração, perfil, editar avatar. What about the price difference? Is there were there any downsides from a licensing perspective of choosing Windows? If I remember correctly, the Windows licensing costs would have 2x'd. So over doubled. I'm sorry, it would have over. Yes, it would have over doubled our total cost of operating on a hardware that was equivalent to the 8th generation console, so like a PlayStation 4 or an Xbox Series X. And the Windows license is on a per CPU basis. What changed in the industry between the 8th generation of consoles and the current generation, like a PlayStation 5, is double the number of CPU. So that would have again doubled what was already what we saw as an untenable cost. Thank you. What is Vulkan? Vulkan is a graphics application programming interface. So it sort of separates an underlying graphics accelerator or GPU from what a game or graphics intensive application would want to talk to, and enabling a standard for the game to stand on. I mean, this is Vulkan with a K. That's correct. Did Stadia use Vulkan? Yes, we did. And why did Stadia use Vulkan? So at the time of selection, if I remember correctly, vou postar aqui. 2016 timeframe, the only options in the industry were Microsoft's DirectX API, which would have obligated us to be in the Microsoft ecosystem, including with Windows, as I understood it, or what was then known as OpenGL, neither of which were going to work for what we needed. In particular, OpenGL, which was an open standard, was really more for mobile and just didn't have the performance that high-end games required. Fixar ela aqui. Beleza. O que eu vou fazer na Kik? Eu vou pegar, vou criar aquele multijanela, sabe? Que tem nas TV por assinatura. E você pode ver o jogo de futebol, o jogo de tênis, o Faustão e a sessão da tarde ao mesmo tempo. Vou pegar essa categoria aí que vocês falaram e vou colocar aí vários. Did Stadia want só os melhores. Very much so. Why? All of our consumer research helped us understand that for players to be interested in a new games platform, there needed to be AAA games. Recent, sort of the blockbusters, if you will, at the current time, that was as important to them as a breadth of games to choose from. Is it just AAA games that Stadia needed? So, AAA games as providing the depth that players expressed interest in, and as well having breadth via what we might refer to as AA or independent games, which canvas more game developers and introduce more sort of unique and bespoke content. Did Google do anything to try and bring AAA games to Stadia? Yes. We spent substantial energy in creating a games platform that game developers could build for, so to bring their AAA content to the platform, providing them the tools and resources that they would need to accomplish that technically. As well, we knew commercial incentives would be required
for them to participate early on until we reached a certain level of player participation for that to be in their best interest. Are you familiar with something called SG&E? Acronym is referring to Stadia Games and Entertainment. What was Stadia Games and Entertainment? So at the same time we announced Stadia in March of 2019, we introduced Stadia Games and Entertainment, which was a first-party studio intending to build games that were unique to Stadia, very much intending to show the way to a cloud-native gaming future. Tem uma louca de biquíni olhando uma outra louca de biquíni. Aí. É disso que eu tô falando, cara. Eu vou fazer isso. E eu vou transmitir a primeira, transmitir na segunda. É disso que eu tô falando. Ah, eu tenho uma bateria para poder seguir adiante. Thank you, Valabada. Thank you. Voltei, pessoal. Opa, não perdeu nada. E aí? Tranquilo? E aí que agora a gente ganhou o dia. Por que que houve? Porque a Microsoft acaba de comprar a Sony para evitar problemas. Mentira, porra. Mentira, eu tô acompanhando. Oi? Trial start. Begin. Como que eu vou fechar esse portão e abrir o outro? Dá não, pelo menos não por enquanto. Ah, dá sim. Essa tu tá demorando muito, tá louco. Demorando? O que é isso? Tá de boa. Não, tá louco. Eles só estão assegurando o que é melhor pra gente. Sim. Você que não entende. Claro, especialista. Quem sou eu? Né? No meio desses especialistas aqui. É. Eles sim sabem o que é melhor pra você. Sim, claro. Temos que acreditar que todos esses caras que estão fazendo, né, os seus contrapontos, né, sabem muito bem o que é importante e fundamental para nós. Sim. You mentioned something called porting. I think what is porting? Yeah, so from a game development Xbox desligar. A studio may be building Olha. for a specific console or building a game for PC. Nossa. They may think of that as the Ele é primary mandão. studio that they're building for. And any Oliver, other se retirar da calça. platforms that they Né? want to release that game on would be a port. So they Viu só? could take the work that they've done Muito on bom. primary hardware and port it Que tecnologia é esta? other platforms. O in Xbox many tem cases, with all tecnologia. the third-party Que studio was dealing with, tempos chegamos. as a new Xbox trazer uma pizza. for their studios. You needed to É be porque o Rober é baixo. incredibly efficient for them to do. Não, porra, não tô surda não, caralho. Por que Ainda tá não. falando com medo? Parece que tá com medo do microfone. Bota a Mas ele boca tá nessa com medo. porra aí. Levanta o som. Eita, Mindful of trying Mas to ele tem medo. Could you Cyberpunk. turn É, to mas medo todo Não mundo tem tem, medo de né? nada. that's in your binder? Tá com medo só com a Eita. boca, né? Tem medo É. de nada, né, velho? Tem medo nem de Deus, tem medo dos homens. Tá louco? Você é doido, hein? Só com a boca, né? Que tem medo. Não, tô pitando. Aí, viu? Eu Já tenho tá medo com de ro... morrer, vou ter medo já de tá morrer. com roliço na boca já. Can you look in the second? Já. O sabor de melão, paragraph? o sabor It's the de fourth morango. Olha lá, viu? There's a number there. Caraca, Tô falando, Tá hein? se ajudando demais. tá né? se Não, complicando já. Strawberry. Ei, sabor framboesa. Ah, porra. Strawberry Ice. Aí, ó. O Ice entrega. Mais conhecido como
Did the size of Stadia subscriber Eu não vou base, nem comentar isso aí. Fala pistache. Yes. House de pistache, é isso mesmo? Não é Did Stadia have any overall Esse eu não targets conheço, for não. Não, derrubaram o cara ali, meu, derrubaram o cara ali. We Exatamente. certainly had an early concept based on historical precedent of what Assim que what você we call conhece. Mandar critical foto, mass. manda And so foto at pra what vocês verem. point would a Manda games nudes. publisher naturally develop a title Tenha for a medo. platform independent of any incentives or deals or so forth, just because of Tenha how medo, many não. subscribers existed on that platform. So that was a target we had set early on as a place we Caraca, por que ele... wanted to get to. Saiu. Okay, and once Stadia reached that critical mass, developers would bring their games to Stadia. Ah, e se eu fizer isso That was the aqui? goal. Again, Oh, garoto. without saying the number, open O quote, rei could dos you puzzles. turn back to your declaration? This is PX8000. Rei dos puzzles. And can you go to paragraph Aí, ó. 20? And do you see the first line of paragraph 20? Does that, see that number there? E aí, Robert, Is that comprou o the jogo? number that Google thought Não, was vou the comprar critical depois. mass for Stadia? I believe so, yes. Pagar uns But you can boletos. set that back aside. Gastei muito dinheiro hoje. Based on your experience in building out Stadia, how difficult is it to build a cloud gaming service independent of the Microsoft ecosystem? From my perspective, Google put substantial effort Mais uma bateria, agora sim, ó. all of the underlying technology, Agora the centers that we vamos. built out to deliver the lowest possible latency and all of the commercial incentives that we thought were necessary to sort of bootstrap the ecosystem. I guess my short answer is it's extremely difficult outside of Não, the não. ecosystem. Mas o que é isso? Something É o like link que você Stadia coloca dentro do veículo. to be able to Ah, run the sim, thing. por isso que é. Thank you. No more Obrigado. Por isso que é gay. Please like and subscribe. Essa marca aqui é a mais Please confiável. like and Tem, subscribe. tem no Cotinho. Entendi. Tem, mas é muito pouco, né? Gracias, Richard, por la donación. $20, $20 en el link. Anastasia Passon from Microsoft. Microsoft Layo is coming, Microsoft is coming, Microsoft Layo, como el hoyo. Abogado. Good afternoon, Mr. Zimri. I just Ah, have que a cara chato esse espanhol, hein? Ah, que pariu. Cara, eu não testified on aguentei. direct that Eu Google fiquei launched a 5 cloud gaming minutos eu falei, service não in dá. 2019 called Stadia. Não. Correct? Prefiro ouvir Stadia em had several inglês ou competitors when então it launched, right? tá em inglês aí eu compreendo melhor, porque esse cara When you say competitors, I'm não not dá. sure. Não, ele mudo é um poeta. Did Stadia have several competitors when it launched? I think Stadia's. I would say that our perspective was É, that esse link the durou um existing mês. console De boa. and PC gaming participants were what represented who we were competing with. So Stadia competed with consoles, including Xbox. Yes. And Stadia competed with PC distribution platforms, Yes. such as Steam and Epic. Yes. I think that's fair to say. And Stadia also had cloud gaming competitors. Is that right? I don't remember the state of the market at the time we launched, but I don't believe there were cloud gaming outside of Sony's capabilities. I don't know that the other players that currently exist in the market were there at that time in 2019. During Stadia's existence, maybe not at launch, but at some point during existence, Stadia faced competition from cloud gaming services. Yes. One of them would have been NVIDIA's GeForce Now. Correct. Another one might have been Xbox's cloud gaming service. Yes. A few moments ago, you testified about how Stadia has since shut down, correct? Yes. And you discussed some of the reasons that Stadia shut down, right? Yes. And one of the things you told the court was that Stadia very much wanted AAA content. Is that right? Ixi, mano, tem uns bugs muito loucos no.
And in fact, Stadia was able to get some AAA games onto its service. Is that right? That is correct. But you don't think Stadia was able to get enough AAA content onto its service? I believe with more content, we would have seen more success. Google talked to Activision at one point to try to get its content onto Stadia. Is that right? Yes. You are aware that there is no cloud gaming service that has Activision content today. State of Activision's presence in other cloud gaming systems. Know of any cloud gaming service that has Activision content today? Nothing comes to mind. And earlier, you agreed that Xbox Cloud Gaming was one of Stadia's competitors, right? And Xbox Cloud Gaming doesn't have Activision games, does it? Honestly, I don't know the catalog of what Xbox has. You have no reason to believe Xbox Cloud Gaming has Activision content on it today. For the reason to believe one or the other. And again, you identified GeForce Now as one of Stadia's competitors. Is that right? That is correct. And you have no way of knowing whether GeForce Now has Activision content today. Correct. You can't name any cloud gaming service that has Activision content. Oh, it would be difficult for me to recite what the different publishers and titles are across the market at this time. Despite over a decade of time in the cloud gaming industry, you do not keep up to date on the status of cloud gaming services? All I can tell you is that I don't know definitively which titles are on which services at this time. You testified about a number of places that gamers could play on Stadia. Yes. Was Stadia playable on Xbox? No. Not even through Xbox's browser? Actually, I don't know, honestly. You know whether Stadia was playable on PlayStation? So, if PlayStation has a Chromium-based browser or Xbox, Stadia may have been playable. I think perhaps the more appropriate thing would be for me to say that I'm not aware of us qualifying those as supported platforms. Although Stadia is out of the cloud gaming business now, are you aware that Microsoft has entered into contracts to make Activision games available to cloud providers if this deal goes through? I've heard some news about that. I don't know any of the details. You've heard news that they've reached a deal with NVIDIA to make Activision content available on GeForce Now? I believe so. Have you heard news that they've made a deal to make Activision content available on Boosteroid? And on Ubitus? Oh. And on EE Cloud Gaming Service? For that service. And on Enware Cloud Gaming Service? But you're aware of the first several that I listed? You're not aware of any services, of any cloud gaming services that have Activision content today? Não, a gente tá vendo aqui a... Fair to say that if the deal goes through, vendo as promessas. More cloud gaming services in Europe today. Você promete que você vai ser fiel? I'll sustain it. Sim. You get it. Você promete que não vai criar um jogo igual o Call of Duty e vai falar que ele é exclusivo? Anything further? Sim. One? Okay, one. Que mais? Would be a good one.
Você promete que o seu joguinho vai pra cloud de todo mundo? Sim. A compra vai ser aprovada aí? A compra já vai ser aprovada aí? Vai. Era pra ser uma liminar pra você. É só promessas. You are excused. Happy Friday. Todo mundo sabe que o Phil Spencer é bom com as promessas dele, né? As you know, that concludes the testimony for today. We are not going to go on Monday. Let me tell you a little bit about the schedule so you can plan. E seja eterno enquanto dura esse amor. Tuesday, Wednesday, Thursday. You went a bit over today, so you'll need to use the weekend and Monday to tighten your remaining witnesses. What I would like to do is when we finish up on Thursday, then have closing arguments. I do think that would be very helpful, but I will want the final proposed findings of fact and conclusions of law by 5 p.m. on Friday the 30th. And I'm doing that to save everybody's holiday weekend, except maybe mine, but everybody else's. All right, so 5 p.m. So start now. I mean, you've already started. It's an ongoing process. You know what you anticipate the evidence to be. So have that. But I will want closing arguments on Thursday. That's the plan. Yes. Do you have any plan for how long you would like closings? I'm not going to limit you. I'm going to trust you to know your audience. But I expect it to be interactive, so you should prepare it. But I expect it to be interactive. Até que enfim achei a chave. The other thing is the parties have been, I understand it's an ongoing process, submitting like modified administrative motions to seal. It's all coming in. So what I need is an omnibus. Eita, que agora that covers everything trial o exhibits Twitter vai pegar fogo. Now I've ruled on everything, so I think you can do it so that we have one motion that we can grant and it'll be all accurate. And to the extent you can include stuff going forward because you have a little bit more time now to know for Tuesday, Wednesday, Thursday, that would be great. But at least that covers up to now. Cover everything. Jueves, el último día, jueves. Okay, I really appreciate everyone's courtesy and the presentation and the advocacy has been outstanding. And I wish you all a good weekend. I will see you Tuesday again at 8:15 in closed session and 8:30 to begin the evidence. Thank you. Thank you. Se acabó. El jueves se acaba esto. Thursday, next Thursday, finish. Va 2-0, ganando Microsoft. 2-0, winning Microsoft. Tchau. 2-0, winning Microsoft. Você também. Tchau. Trouxa. Que demais. Ai, que delícia. E aí, Knob Técnico, valeu por se inscrever. Bom, acabou. Já era. Activision é da Microsoft. E vai chupando aí. Nosso time de especialistas não aguentou a pressão. Foram todos embora. Infelizmente, ficamos aqui assim, sem nada. Mas é isso. Bom, vai semana que vem ter, né, a continuação dessa peleja, mas pelo que parece eles vão acabar quarta-feira. Só que pelo que parece eles vão acabar antes do tempo, hein? Pelo que parece a juíza já não tá de saco cheio, já tá de saco cheio já com essa conversinha toda aí, vai acabar logo esse negócio. E aí já era, meu amigo. Compra finalizada, até que enfim, não aguento mais ouvir essa história de compra e não compra, compra e não compra. Eu quero que se lasque. Tô pouco me lixando se a Microsoft compra ou não compra. Mas é isso, acabou-se. Mais um dia, mais uma sexta-feira. E eu continuo a jogar, que é a melhor coisa que eu faço. Bom, ó o Vinícius falando aí. Boa noite, Fox, boa noite. Eu vou jantar que eu ganho mais. E essa brincadeira aí da Microsoft. Compra ou não compra? Grande merda. É só blá blá blá. É só eu juro
que serei fiel eternamente a vocês que estão me pedindo fidelidade. Mas no final das contas, a primeira oportunidade ela vai descer o sarrafo. É só uma questão legal. Quando ela puder, ela desce o sarrafo aí em todo mundo. E é isso. Bom, muito obrigado para todo mundo que presenciou essa maravilha dessa conversa. Mas eu vou jantar que eu ganho mais. Deixar aí para os especialistas de Twitter, né, responderem todas as dúvidas e questionamentos a respeito do dia de hoje. Muito obrigado pela presença. Tamo junto, é nóis e eu fui. Long.